Quem são as misericórdias portuguesas? Que lugar ocupam nas sociedades modernas? Estas e outras questões foram esmiuçadas durante uma conferência internacional esta sexta-feira na Praia, intitulada As Misericórdias Portuguesas no Império. A iniciativa é do Instituto do Arquivo de Cabo Verde, entidade que pretende divulgar a história desta instituição portuguesa da época medieval durante o período colonial. A história das Misericórdias Portuguesas, uma das mais importantes organizações sociais de inspiração cristã da época medieval, esteve sob o olhar da investigadora Isabel Sá numa conferência internacional promovida pelo Arquivo Nacional de Cabo Verde. Para além de resumir a história da instituição fundada em 1498 e que ainda ocupa um lugar nas sociedades modernas, a historiadora traz luzes sobre as ambiguidades das práticas de caridade das misericórdias portuguesas. E que não tem nada a ver com práticas de caridade, ou seja, elas acumulam património, acumulam dinheiro, que depois disponibilizam em condições bastante vantajosas às pessoas que fazem parte da confraria. E também não são, ao contrário do que se pode pensar, elas não são universais, elas são exclusivas das comunidades portuguesas e só assistem pessoas que se converteram ao catolicismo, portanto elas não são de forma alguma inclusivas. Quesitos que desapareceram ao longo dos séculos e que se adaptaram aos novos tempos da sociedade moderna. De referir que as misericórdias não só atuaram na assistência aos pobres, mas também nas áreas das finanças e poder político. A organização ainda ocupa um espaço importante nas sociedades portuguesas. Elas adaptaram-se, existem em Portugal, são as maiores empregadoras, por exemplo no Alentejo, empregam tanta gente como as câmaras municipais, nas vilas desertificadas, e basicamente elas fazem aquilo que o Estado não tem poder de resposta imediato, portanto elas atuam, vão sempre à frente do Estado. Ultimamente, por exemplo, em Portugal são elas as detentoras dos lares de terceira idade. Ou organizam, por exemplo, serviços de apoio aos sem-abrigo. Isso é muito interessante, esta capacidade de adaptação que faz com que, de facto, elas estejam bem, estejam de boa saúde. Nesta conferência, Isabel Sá situa a sua dissertação cronologicamente entre os séculos XVI e XVIII. As misericórdias portuguesas não só chegaram aos territórios onde existem portugueses, mas atingiu continentes como a Ásia. Cabo Verde, enquanto uma das antigas colónias de Portugal, continua até hoje a beneficiar da assistência desta instituição. Detentora de um amplo acervo sobre as misericórdias no período colonial, o propósito do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, com esta conferência, é divulgar a história da instituição portuguesa, para além de promover as suas ações e atuações em Cabo Verde. Quem fala das misericórdias também fala de outras instituições do Cabo Verde colonial, cuja documentação é relativamente vasta, pelo menos, sobretudo a partir do século XIX, temos uma documentação bastante vasta e bastante diversificada, e sempre que possível o arquivo vai divulgando e vai incentivando os investigadores para os estudar e para os divulgar sob diversas formas, quer através de publicações de projetos individuais, quer através da realização de conferências, mesas redondas. As misericórdias portuguesas, assim como outras temáticas que fazem parte da história de Cabo Verde, têm sido promovidas e debatidas nas academias, garante o diretor dos serviços do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, José Évora.